Olá, gente. Meu nome é Natália Coutinho, sou da turma 3M9 e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as crises econômicas mundiais. Bem, os líderes do G20, que reúnem os países mais ricos e os principais emergentes, se reúnem desde essa sexta-feira em Washington para redefinir o sistema financeiro mundial, que enfrenta o maior problema desde a Grande Depressão dos anos de 1930. Confira relações das crises mais agudas sofridas pelos mercados desde então e as medidas adotadas para o seu resgate. Começando pelo ano de 1929, mais conhecido como o crack de 29. A crise econômica mundial dos anos de 1930 foi precipitada pela queda dos preços de produtos agrários no mercado agrícola nos Estados Unidos em 1928. A bolha estourou em 29 de outubro de 1929, quando, após 3 meses de quedas consecutivas da produção e dos preços, foram vendidas de uma vez só 16 milhões de ações, o que afundou a Bolsa de Nova York. Depois do desastre de 1929, a legislação básica da Bolsa foi alterada. Uma das leis fundamentais foi a Securities Exchange Act de 1934, que entre seus objetivos está divulgar informação ao público sobre os produtos que compram, ordenar as atividades das entidades que intervêm no mercado, fiscalizar para que não cometam abusos e controlar as atividades das bolsas de valores. É 1944. Após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional realiza uma conferência monetária e financeira patrocinada pelas Nações Unidas, da qual surgiram os acordos de Bretton Woods, que determinaram as regras para as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. Também foi decidida a criação do Banco Mundial, BM, e do Fundo Monetário Internacional, o conhecido FMI, assim como o uso do dólar como moeda de referência internacional. 1971. O fim do padrão ouro. O excessivo gasto dos Estados Unidos da América nos investimentos do exterior e a guerra do Vietnã fizeram com que as reservas de ouro que o país tinha caíssem drasticamente, com que o valor da moeda deixou de estar lastreada por esse metal. Por isso, em meio a fortes especulações e de fugas de capitais dos Estados Unidos da América, o presidente Richard Nixon decide suspender a convertibilidade com o ouro e desvalorizou a moeda em 10%. Algo que fez sem consultar os demais membros do Sistema Monetário Internacional. 2 anos depois, voltou a desvalorizar a moeda, com o que acabou finalmente com o padrão ouro. Assim começou a época dos câmbios flutuantes, em função da evolução dos mercados internacionais de capital. 1973. Embargo do petróleo durante a Guerra Árabe-Israelense. O corte de fornecimento dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, no chamado primeiro choque de petróleo durante a Guerra do Yom Kippur, provocou um aumento de 2,50 a 11,50 em 1974. Isso elevou o gasto energético do Ocidente e provocou uma forte crise dos países mais industrializados. A partir dessa crise de preços, os países ocidentais iniciaram políticas de diversificação e poupanças energéticas.
E entre outras medidas de defesa é criada a Agência Internacional de Energia, AIE, em 1974. 1979, a Revolução Iraniana. A derrubada do Shah Mohammad Reza Pahlavi e a instauração da República Islâmica no Irã provocou o segundo choque do petróleo e um novo colapso internacional. Embora dessa vez as economias ocidentais estivessem mais preparadas, já que haviam reduzido bastante seu consumo de petróleo, a queda na oferta provocou um longo período de preços extraordinariamente altos. A crise afetou principalmente os países em desenvolvimento, que, junto ao aumento de preços que tinham que pagar pela commodity e pela inflação, tiveram que enfrentar um ciclo de crise financeira por sua elevada dívida externa. 1980. Iraque invade Irã. No final do ano, o petróleo alcança novos preços recordes de 40 dólares o barril, uma taxa que não tinha sido superada em 10 anos. Os altos preços levaram o Ocidente a produzir mais de seu próprio petróleo em zonas como o Mar do Norte. 1987, mais conhecido como Segunda-feira Negra. Em 19 de outubro de 1987, milhões de investidores ao mesmo tempo começaram a vender suas ações na Bolsa de Nova York devido à crença generalizada da manipulação de informação privilegiada e a aquisição de empresas com dinheiro procedente de empréstimo. O Dow Jones, então, desabou 508 pontos, ou 22,6% de perdas em um único dia, no qual superou as sucessivas baixas provocadas pela Grande Depressão e que arrastou as bolsas europeias e japonesas. Isso trouxe como consequência uma intensificação da coordenação monetária internacionais e dos principais assuntos econômicos. 1997. Crise do mercado asiático. Em julho, a moeda tailandesa se desvalorizou e, após ela, caíram as da Malásia, Indonésia e Filipinas, o que repercutiu também em Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. Seu efeito arrastou o resto das economias e esta crise, que em um primeiro momento parecia ser regional, acabou se convertendo na primeira crise global. O FMI elaborou uma série de pacotes de resgate para salvar as economias mais afetadas e promoveu uma série de reformas estruturais. 1998. Crise do rublo. O sistema bancário nacional da Rússia entrou em colapso com a suspensão parcial de pagamentos internacionais, a desvalorização da moeda russa e o congelamento dos depósitos em moeda estrangeira. O FMI concedeu vários empréstimos multimilionários para conter a queda livre da divisa e que o impacto fosse irreparável no mercado internacional. O fundo também pediu às autoridades russas para acelerar as reformas estruturais internas para fortalecer seu sistema financeiro. 2000. Crise das .com. Os excessos da nova economia deixaram a esteira de falências, fechamentos, compras e fusões no setor da internet e das telecomunicações e um grande buraco nas contas das empresas de capital risco. Em 10 de março, o principal índice do Nasdaq, máximo expoente da nova economia e do sucesso das empresas de tecnologia, fechou em 5.048,62 pontos, seu recorde histórico. Em apenas 3 anos, a crise apagou do mapa quase 5.000 companhias e algumas das grandes corporações
de telecomunicações foram protagonistas dos maiores escândalos contábeis da história. O Federal Reserve, Fed, Banco Central Americano, respondeu com uma redução das taxas de 0,5 ponto percentual. 2001, 11 de setembro. Os atentados de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas em Nova York e o Pentágono em Washington, que deixaram um saldo de cerca de 3.000 mortos, também fizeram desabar as bolsas. O Nikkei caiu mais de 6% e as bolsas europeias tiveram fortes quedas que levaram os investidores a buscar abrigo no ouro e nos bônus do Tesouro Americano. O Fed também respondeu com cortes nas taxas 4 até o fim do ano, da campanha mais forte de sua história. Em 2008, a crise financeira originada nos Estados Unidos da América, em consequência das hipotecas nocivas subprime, concedidas sem garantias a milhares de cidadãos, acaba com os grandes gigantes financeiros do país e seu contágio se estende a todo o mundo e afeta as economias reais, causando a crise mais grave desde os anos de 1930. Essa situação leva o presidente americano George W. Bush a convocar a cúpula dos chefes de Estado e de governo do G20 em Washington, no qual os líderes das principais economias do mundo e dos países emergentes estudarão como redefinir o sistema financeiro mundial. Então, gente, esse foi mais uma videoaula. Não reparem minha voz porque eu tô um pouco gripada, como vocês já puderam perceber, eu acho. E logo teremos outra videoaula